Peraí, né? Deixa eu ler meus posts aqui. E peraí, deixa a gente explicar por que a gente tem esse nome agora aqui. Pois é. Mariana Ferrão. Acho que você precisa se apresentar um pouquinho, Mari. Quem é você, Mariana Ferrão? Eu sinto que a gente precisa apresentar o projeto antes, vamos? Então bora. Pra ver se as pessoas se interessam, né? Primeiro Show. pelo projeto, depois por nós, porque é sobre o projeto, não é sobre a gente, né? Mas essa pessoa aqui chega numa reunião de conversa que a gente tá tendo e diz assim, não, tem dias que eu tô tão péssima que eu falo pra mim mesma, peraí, deixa eu ler meus posts. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, e eu acho que no Instagram, com todos os problemas que há e nas redes sociais, dessa história de que a gente só quer mostrar a nossa melhor versão, a nossa melhor versão tem muito a dizer sobre nós. Porque aquilo que a gente autoriza vir no mundo, às vezes é principalmente aqueles momentos de inspiração que a gente tem e que a gente escutou uma voz nossa que faz sentido pra gente. E aí a gente acha que a gente pode colocar ela no mundo porque também pode fazer sentido para as outras pessoas. Então esse é o convite, que a gente possa parar para escutar essas vozes mais sábias de nós mesmas, né? Exato. E quando a gente pensou nesse nome, né, Mari, a gente e pensou nessa ideia, e foi uma frase que surgiu realmente de uma conversa de 3 pessoas, enfim, a gente falou, puxa, como é difícil muitas vezes para nós 3, que de alguma forma influenciamos pessoas, estamos ali na internet e tal, cada uma no seu trabalho, e a gente falou como muitas vezes é difícil para nós mantermos aquilo que a gente fala para as pessoas fazerem, né? Porque a gente pensou também em talvez mostrar aqui um pouco da nossa vulnerabilidade. Acho que é um pouco isso, né, Cí? Eu acho que sim, e eu me lembro que a gente estava ali num brainstorming mágico, né, assim, falando de tudo que a gente achava que era interessante aprender uma com a outra e colocar isso para o mundo. E em algum momento eu, assim, no que eu entendi que era uma pausa, para ser honesta, no brainstorming, fiz um desabafo, né, contei que uns dias anteriores eu estava no meio de uma sessão atendendo uma paciente e eu pedi para interromper a sessão porque o meu telefone estava tocando insistentemente, eu desligava e ele continuava, era uma sessão online. E ela falou, não, tudo bem. E eu interrompi porque era do colégio do meu filho e eu soube que ele estava em crise de ansiedade. E aí eu precisei não só interromper momentaneamente, mas precisei dizer para a paciente, olha, eu vou precisar interromper a nossa consulta porque meu filho está em crise de ansiedade. E na nossa conversa ali, o que ficou para mim foi como é difícil a gente saber com quem a gente vai falhar muitas vezes, né? Porque eu senti que eu estava falhando com a paciente em interromper a consulta, sem dúvida, mas eu também senti que eu não podia falhar com o meu filho me esperando em crise de ansiedade. E aí foi desse momento que parecia um desabafo que a gente mergulhou nessa voz profunda, né, que a Mari está trazendo aqui, que é esse, mas quando é que a gente se escuta? E a Ana, então, nos brindou, né, com essa fala. Peraí, o que é que eu falo mesmo? Que Deixa é eu para ler você meus fazer posts. nessa hora? Deixa eu ler meus posts. Mas esse é um convite, eu acho que para todo mundo ler os próprios posts, porque às vezes também, eu acho que vale essa reflexão, nessa imagem idealizada que a gente quer passar para o mundo, é preciso às vezes parar e ver se os seus posts correspondem à sua vida. Né? Porque eu acho que essa é um pouco da reflexão que a gente está fazendo aqui, e às vezes a gente fica tão presa àquilo. Não acho que seja o nosso caso, tá? Posso falar por nós 3, mas eu acho que tem muita gente que fica tão presa em que quer trazer para o mundo no Instagram, por exemplo, que aquilo ali é apenas uma idealização da vida que não está sendo vivida como ela poderia estar sendo vivida. Exato. E por isso que eu acho tão rico a gente trazer para cá a vulnerabilidade no sentido de enxergar as nossas falhas, para que a gente possa também aprender com os nossos erros. Sim, precisa performar também as nossas falhas para que elas sejam instagramáveis, né? Então não são só ambientes que são instagramáveis. Adorei, né? falhas instagramáveis, amei. A minha vulnerabilidade virou um grande negócio, né? Assim, virou um processo de mentoria que eu vou criar e vou vender a partir disso. Então, qual vulnerabilidade minha é chave para aquilo que vai prender as pessoas? Socorro! Então, isso eu acho muito interessante, porque você pediu para eu me apresentar, né? E se eu fosse falar de mim mesma em 2023, né, que foi o último ano que passou e que eu acho que ainda deixa reverberações aqui, uma das coisas mais difíceis em relação aos meus próprios posts é que eu tive muito pouca vontade de postar.
E eu acho que eu tive muito pouca vontade de postar, porque normalmente eu posto quando o assunto tá vivo, mas mais ou menos ele tá resolvido. E os assuntos não se resolviam, entendeu? Do ano passado foi um negócio absurdo, assim, de muitos assuntos não resolvidos. E eu espero que a gente está começando esse projeto no ano novo, né? Que tá bom, a gente já percorreu aí pelo menos um mês, mas que a gente tenha mais assuntos resolvidos, pelo menos internamente em 2024. Assim, é um grande desejo meu, assim, então me apresentando, eu sou a Mari, desejo que vocês também tenham assuntos mais bem resolvidos dentro de vocês em 2024, que vocês possam encontrar dentro da vida de vocês correspondência entre aquilo que vocês querem botar para fora, mas também com o que está dentro. Eu sou a mãe do João, do Miguel, mulher do Ti, e acho que é uma pessoa que tem o hábito de voltar para si mesma com constância, diariamente, assim, de ficar o tempo todo me perguntando como é que tá o meu tráfego dentro de mim e fora de mim, assim. Eu acho que esse trânsito para mim é muito importante. O trânsito pelas minhas sombras, pela minha luz, pelo que eu coloco para fora, pelo que eu quero ainda resolver aqui dentro. Eu acho que essa sou eu, assim. Essa é a Mari, nossa fada, minha Nossa e da Cíntia, amiga. nossa amiga. Ela é também uma boa amiga, presente, disponível, humana, acolhedora, que sabe também puxar a orelha. Fala de você. A Mari é responsável, falando já de mim, mas a Mari, eu não tenho como não falar da Mari falando de mim atual, né? Da Ana Paula nova, da nova Ana Paula. Paulinha. A Paulinha, exatamente isso, porque eu sou Ana Paula, sou mãe da Gabi e da Mafê, das gêmeas, casada com o Ri, e sou médica, enfim, e vinha numa construção lá de uma coisa muito dura, colocando ali uma capa, né, de Mulher Maravilha, que dá conta de tudo e tal, e trabalhando com prevenção de burnout, que me deixou muitas vezes muito... também quase esgotada, também exausta, porque lidar com a dor do outro é muito difícil, a Cíntia sabe como terapeuta. E chegou um momento em que eu percebi que eu precisava fazer um mergulho aí interior, né? E me reconectar com coisas que estavam deixadas de lado. Foi quando a Cíntia me apresentou a Mari, e a Mari fez uma transformação, assim, nessa minha jornada. Não fiz nada, quem fez foi tudo ela. Não, é muito importante deixar isso absolutamente claro, porque as pessoas acham que a gente faz transformações Sim. como facilitador de uma jornada, mas quem faz a transformação é a pessoa, Sim, nunca sou eu. Se eu pudesse mexer os parafusos, seria muito mais fácil. Acho que ela mexeu os parafusinhos. Porque a Mari tem lá as jornadas dela da Soul Me, o retiro, enfim. E ali eu fui me reconectando, e aí eu falei, não, peraí, então eu sou a Paulinha lá de trás, e o que a Paulinha gosta, o que a Paulinha sente, o que a Paulinha quer, o que a Paulinha quer da vida. Aí eu comecei a ressignificar uma porrada de coisa, assim, né? E então hoje eu tô nesse lugar, e tá aqui com vocês é uma alegria gigantesca. Então falar de mim hoje é falar da Paulinha, é falar da Mari, é falar da Cíntia, que fez essa conexão e que tá sempre ali me relembrando, né? Desse meu mergulho interior aí. Então eu tô nesse momento bacana, assim. Acho que é por isso que nós estamos as três aqui juntas, justamente falando de deixa eu ler os meus posts, porque no momento que nós falamos, eu lembro exatamente, só fazendo mais aí uma fala antes da Si, foi assim, né? A Mari falou, como é que vocês estão? Como é que você tá? Eu falei assim, nossa, eu dei uma desacelerada, Mari, depois da nossa última conversa, do nosso último encontro. Eu falei, eu tô até me sentindo assim meio vagabunda, eu falei, né? E eu fico... Você quer chamar um post já seu para falar disso? Então, coloca bom, lá, né? Coloca lá, a Tawane vai colocar... um post meu, que é aquele meu primeiro post, Tawane, quando eu falei, né, sobre isso, eu falei, nossa, eu tô me sentindo até meio vagabunda de não estar produzindo, né, porque eu vinha numa pegada de produzir, e ficar sem fazer nada... ainda me colocava num lugar de um certo desconforto. Aí eu falei,
E para mim ainda é esquisito, e aí às vezes eu falo, peraí que eu vou lá ler os meus posts, deixa eu ler os meus posts que eu vou ver como eu também ensino isso para as pessoas, e aí eu vou me puxar a orelha. E aí é esse post, né? Já ouviu o ditado, né? Nem só de trabalho vive o homem? Nunca fez tanto sentido, né? Porque esses Nem momentos... a mulher, tá? Nem a mulher. Nem a mulher, né? Porque esses momentos, né, gente, de relax, de tênis, de pé pro alto, de rede, de conexão com a natureza e tal, me deixam extremamente mais, assim, mais feliz, mais intuitiva, mais leve, né? Mas peraí, deixa eu ler seu post, vai. Por favor. Porque ele diz assim, né? Pensa na vida como uma bateria. Você é fonte de energia e as atividades diárias são os equipamentos que consomem essa energia. Então, tudo está conectado nessa bateria. Família, trabalho, estudos. E o burnout ocorre quando você continua usando essa energia sem pausas para recarregar. E é isso, né? A cara dela. Ela ficou muda agora. É a cara. Ela tá fazendo uma pausa para recarregar. Peraí. É a cara de quem leu o post e como é difícil. E como é difícil falar, nossa, realmente, né? Eu coloco, me inspiro, falo, então essa é a Ana profissional. Essa é a Ana profissional que tá lá e tal, e que enxerga isso. Mas como é difícil usar isso muitas vezes na minha própria vida. Eu me lembro de um amigo meu que é monge, né, o Satyanata, e ele tem uma frase que eu acho que é maravilhosa. Na verdade, é um conceito, uma ideia, que ele diz assim: a gente não deve tomar decisões quando a gente está no momento de rebuliço, né? E a gente tem que tomar as nossas... Já passando a bola para a Cintia, tem que tomar as nossas decisões quando a gente está com a mente calma, tranquila, como se fosse um lago mesmo, né? A gente tem um lago, a gente revira tudo lá, aquela areia que está no fundo do lago, sobe tudo aquilo, fica borbulhando na superfície, tá aquela confusão toda. A gente tem que esperar aquilo tudo descer para poder tomar uma decisão. Só que a maior parte das vezes, quando está no rebuliço, é que a gente precisa tomar a decisão. E quando a gente está escrevendo uma coisa como essa, né, pensada, não, peraí, mas como que é mesmo que o burnout acontece? Você está deixando a água do lado baixar. E aí você está escrevendo sobre aquilo. Só que quando você precisa ler, é quando você está com a água do lago toda revirada, porque você não esqueceu de fazer as pausas, né? Então, voltar para esses momentos em que a gente... E eu, às vezes, estou meditando, me vem uma ideia... ou uma voz que diz assim, não entre nessa. Por exemplo, já teve algumas vozes da meditação que é assim, tipo, recuse, não entre nessa. E eu faço uma pausa durante a meditação para me lembrar que aquilo eu não posso esquecer. Porque às vezes vem tantas coisas em meditação que às vezes eu perco, às vezes vem imagem, às vezes vem frases, às vezes vem ideias. Mas quando vem uma coisa, não entre nessa, eu paro e falo, não me deixe esquecer disso, não me deixe esquecer disso. Porque às vezes é um convite que é sedutor. E aí você quer ir mas você esqueceu que sua agenda já está lotada e aquilo não vai caber. Então, assim, é importante que nesses momentos de lucidez a gente se lembre mesmo e até anote, não, momento de lucidez no caderninho, me disse para não fazer tal coisa. Ou me disse para fazer tal coisa. E aí vou passar a bola para si, que ela tá calminha aqui ouvindo. Ou ela tá perplexa, ou... Eu tô uma mistura de coisas, na verdade. Feliz, emocionada e grata por ter a honra de estar na companhia de vocês aqui. E também um pouco, acho que impactada, né, pela potência que é a gente revisitar as coisas que a gente produz quando a gente está ali nesse momento de possível resolução. E aí me vem uma frase, que é frase pronta, vocês provavelmente já conhecem também, para tudo aquilo que passamos adiante, para tudo aquilo que temos palavras é porque já passamos adiante. Uhum. E, na verdade, eu acho que é um pouco sobre isso mesmo, né? Assim, a Mari falando, né, que foi um ano de menos resoluções e que ela desejava, né, que esse ano de 24 seja um ano de mais resoluções. Não sei se é resoluções, mas talvez... tá bom, pode ser, vai. Não sei. Não tem palavras ainda. Não tem palavras, dá até medo de dizer o que a gente deseja, porque vai que acontece, né? Mas eu fiquei pensando que, para além das resoluções, o quão importante é a gente se dar esse tempo. Uhum. Porque eu também, eu sou a Cíntia, né? Eu sou psicóloga, sou mãe do Miguel,
e do Enzo, esposa do Marcelo, o melhor fotógrafo do Sistema Solar Maravilhoso. e região. E Que me arredores? ensinou a aprender a surfar, me ensinou a aprender, porque vejando que ele me ensinou a surfar, ele me ensinou que eu poderia aprender. E eu tô nesse processo há uns 8 anos, a gente chegar lá. Mas eu fiquei pensando nesses espaços que a gente também precisa se dar, porque eu também me identifico muito com essa ideia de que os meus posts, eles são fruto sempre de uma reflexão profunda. Então, eu já tentei trabalhar com a agência de social media, eu falei até aqui para as meninas várias vezes, pessoas ótimas, competentes, que eu admiro, mas que quando me diziam, mas você tem que ter um post de 5 linhas e não de 20, ou pegavam um post meu de 20 e diziam, vamos fazer isso virar 3, eu falava, não vai rolar, porque para mim era o resultado de uma reflexão, era nomear algo que eu tinha vivenciado. E aí eu também tive um ano de menos postagens, porque eu tive um ano de mais espaços e porque eu me dei conta de que eu também precisava postar, porque talvez ali eu estava sendo mais autêntica. No meu processo era assim, não é assim com todo mundo, não é um diagnóstico, mas eu precisava ser mais autêntica em outros espaços também, me escutar em outros espaços. Postar para poder se escutar autêntica. Ah, tá. Porque como profissional, eu me autorizava a ir ali falar sobre aquele tema, sobre algo que, para quem estava lendo, talvez parecesse só algo técnico, mas que eu sabia que era um processo meu. Uhum. Eu sabia que eu estava falando de algo, que eu tinha vivido. Uhum. E que, portanto, era importante. Agora, eu não sei se eu chamo um post. Chama, já ficou na dúvida. Sim, eu acho que para dar esse exemplo, né? Quando pensar em desistir, lembre-se de por que começou. Uau. Foi no dia 10 de novembro de 2020. Essa foto foi em Jamacá das Araras, na Chapada. Um lugar em que eu observei pássaros como nunca antes na vida, muito pertinho. Enfim, esperança, você está tentando. Acredita que está fazendo a sua parte até que escorrega. Sente-se mal, acha que não se leva a sério, que talvez o melhor seja deixar para lá. Deixar para lá não é estar resolvido. A outra questão é que para a gente querer ou deixar de querer tem um porquê. E quanto maior a querência, tanto maior a importância. E deixar para lá, de lado, algo que mexeu com você e despertou um desejo de mudança não é qualquer coisa. A gente pode até mudar de ideia, mas que seja isso então. Mudar de ideia não é desistir. É despertar para outra necessidade. Carrega em si a pulsação do desejo, te remete a algo que pode ser bom e fazer sentido. Desistir é o sabor que tem a decepção. É a falta de fé em si e na capacidade de ao menos lutar pelo que se quer. Os obstáculos e dificuldades fazem parte do caminho, mas não são ele todo. O caminho é você. É a maneira com que permite que o que acontece do lado de fora abale o que está do lado de dentro. Então, antes de desistir, pense no porquê começou. E se o desejo ainda pulsar aí dentro, bem, daí você já tem a resposta. Você vê que a vozinha dela muda quando ela lê os posts dela, né? A frequência dela muda quando ela lê os posts dela. Acalmando a gente, todo mundo que tá assistindo. Essa hora a pessoa já tá relaxada. Quem tava brava já não tá mais. É hora de fazer as pazes. Quem tava pensando em desistir já não desiste. Já continua, bebê. Não, mas vamos falar um pouco desse post, então, porque eu acho assim, tem muitas coisas aí pra mim, pelo menos, aí você pode me falar pra você. Tem a ver, eu acho que com essa história que eu contei, né, de você tomar uma decisão no momento calmo, muito conectado com o porquê, porque quando vem essa voz que te diz, faça isso ou não faça isso, que é talvez o nosso contato com a intuição, né, e que é muito mais sábia que a gente, porque acessa outras camadas que normalmente na nossa mente pura não consegue acessar. Você pode explicar isso do ponto de vista da neurologia depois? Sim. O que é intuição do ponto de vista da neurologia? É complexo, hein? É complexo, mas tem uma explicação? É complexo. Olha, Mari, eu vou te falar que faz tempo que eu não estudo essa parte da neurociência, sabe? Mas eu lembro que tem, sim, uma conexão com o lobo frontal, córtex pré-frontal, região dorsolateral. Eu vou dar uma estudada, prometo que no próximo episódio eu vou trazer informações sobre isso. Tá bom. A gente espera, então. Porque eu acho que, assim, tem uma sabedoria que normalmente a gente
ela sempre existe, mas às vezes a nossa mente preocupada não deixa a gente acessar. E quando a gente enfrenta dificuldades, essa mente ela é muito acionada, ela fica reativa, né? Ela fica na defensiva muitas vezes, querendo encontrar soluções. E essas soluções, elas não estão no racional na maior parte das vezes, elas não vão chegar se você ficar preocupada, elas vão chegar ao contrário. Muito provavelmente quando você lembra da razão que te fez tomar aquela decisão. Porque você se conecta com isso que você falou no post, né? Que é o desejo. E o desejo, ele pode vir de um lugar muito, talvez até fútil, ele pode ser de um lugar egóico. Sem julgamento. Não, mas eu acho que faz diferença. Porque eu acho que quando o desejo, ele vem de um lugar... Aí vou falar do que eu acredito, mas assim, quando o desejo vem de um lugar da sua alma mesmo, é muito mais fácil... Não esvazia. Hã? Não esvazia. Ele não esvazia. Sim, e ainda sentido. que ele seja realizado integralmente, ele continua vibrando dentro de você. Porque se é um desejo de comprar uma bolsa nova, entendeu? Porque você está se sentindo mal emocionalmente, você quer ter um sapato melhor, sei lá, qualquer coisa assim, você vai ver que ele não te preenche, né? E desistir talvez seja uma boa ideia. Sim. Nesse Aliás, caso. por favor. Por favor. Nesse caso. Vamos lidar com a falta real. Mas eu achei interessante o que você falou, porque quanto maior o querer, maior a importância. E eu tenho dúvidas em relação a isso. Porque às vezes eu acho que a gente... Tô falando de mim, tá? Eu tenho alguns quereres que são muito de menina mimada. E eu tenho aprendido a diferenciar, a trazer um discernimento entre o que é um querer da minha menina mimada, que talvez tenha algumas feridas e traumas que não foram ali resolvidos na infância e que, portanto, fica ali querendo preencher esses vazios, e o que é um querer que, de fato, é dessa minha alma, que hoje se manifesta de um jeito mais livre, talvez, né? Ou pelo menos tenta se manifestar de um jeito mais livre. E nesse querer da menina mimada, eu associaria com uma outra coisa. Quanto maior o querer, maior o controle. Maior a necessidade de controle e, muito provavelmente, maior a frustração. Maior a queda. A expectativa. A expectativa. Então, eu não sei sobre o que você estava falando. E se quem está ouvindo coisa. não entendeu, não precisa ser o seu, mas fala pra gente um exemplo de um querer de menina mimada. Se você não quiser falar o seu, fala um querer de sei menina lá, mimada. eu quero que, por exemplo, o trânsito saia da minha frente. Tá. Eu quero que eu não pegar condicionamento para ir buscar os meus filhos na escola nessas voltas aulas. Eu quero ficar mais tempo com meu marido, mas ele tem que dar aula. Tipo isso. Beleza. Não, eu estava falando ali, me referindo ali a um querer que não é esse querer da nossa menina mimada, assim, é aquele querer da alma. Gostei porque ela já encarou que é a nossa menina mimada. Não tô sozinha, pelo menos. Não, As nossa, três minha juntas. menina mimada aparece bastante. Eu tenho tido altas conversas com ela sobre ela, até nesse lugar de me colocar, às vezes, como vítima em situações, assim, que eu me dei conta, pera um pouquinho, eu estava lá, eu permiti isso acontecer de alguma maneira. Eu também tenho alguma parcela de responsabilidade, né, nas coisas. E a menina mimada não quer dizer que é responsável, às vezes, por uma decisão que machucou outras pessoas, que frustrou a expectativa de outras tantas ou a própria expectativa. É muito mais confortável a gente falar, não, eu errei porque eu estava protegendo uma pessoa, ou fazer... Não, às vezes eu errei porque eu olhei para mim e esse olhar para mim significava frustrar alguém. Mas não é desse querer. Eu me lembro que no momento em que eu escrevi esse post, eu estava muito emocionada, porque eu estava me conectando com uma sensação de lidar com a recaída, que era quase a desistência pelo cansaço, por lidar com dificuldade de recursos que eram necessários, importantes. E aí, o que era mais interessante? Mudar de ideia, porque entender, né, que aquele querer podia não ser assim tão importante, ou se ele de fato era realmente importante, e aí eu tinha que seguir. Mas era uma recaída de mudança de hábito, de comportamento? Era uma recaída de mudança de comportamento, porque a gente às vezes olha para comportamento como se estivesse falando só do alimentar ou do exercício físico, e na verdade o comportamento tem a ver com a maneira com que você se comunica, com que você lida com as suas próprias necessidades, ou algum comportamento meu, naquele caso. A maneira como você pensa, né? Isso porque também é um comportamento. Formam um comportamento, né? E vice-versa.
e vice-versa. Então, eu estava falando... Como assim, vice-versa? O comportamento forma o também pensamento, influencia tá. na formação do... Eu estava me referindo mesmo assim, quanto maior a querência, maior a importância nesse aspecto. Então, se eu quero realmente, se é um desejo muito verdadeiro, desistir dele talvez me custe muito mais do que lidar com a dor da espera ou de encarar o processo, que foi o que me fez lembrar desse post aqui, né? Esse processo que às vezes significa não ter palavras. E não desabafar ou não pedir. Isso acontece muito, assim, né? Uma paciente minha ontem ainda me disse, não, agora eu preciso te contar que durante as férias, né, eu queria muito pedir a opinião das minhas amigas para algo que eu queria fazer, porque eu estava sem sessões de terapia, como é que eu ia enfrentar? Mas por que pedir a opinião das amigas, né? Não, porque como que eu vou fazer alguma coisa sem falar? Como é lidar com esse silêncio, né? Assim, de não saber a opinião das pessoas, mesmo as que você confia e ama, e fazer aquilo que você acha que tem que fazer, se escutar, portanto. Né? Se validar, né? E se der errado, entender que você, então, nossa, eu estava enganada, eu estava equivocada. Mas o desistir é diferente, né? De mudar de ideia. Eu acho que é um pouco isso. Eu posso mudar de ideia, porque de repente eu também quero uma coisa muito, e aí lá pelas tantas eu falo, mas eu quero isso mesmo? Por que eu quero isso? Eu vou sacrificar, sei lá, às vezes uma data importante para mim, um momento importante para mim, para alcançar um resultado que parecia importante, mas que acho que aquele ali é o desejo do ego. Tem uma outra frase feita que eu acho que diz muito sobre isso, que é assim, é o que você quer quando você quer o que você quer. Maravilhoso. Essa eu não tipo um conhecia. trava-línguas também, né? Meu Deus, como é que é? O que você quer quando você quer o que você quer. Uau! Porque é isso, né? O que você quer quando você quer uma bolsa nova? O que você quer quando você quer mudar um pensamento, um comportamento, um hábito? O que você quer quando você quer viajar para fora? Nossa, O que você quer quando você fica agora em fevereiro já querendo retomar suas férias de janeiro? O que você quer quando você pensa qual é a meta que você vai realizar em 2024? Então, assim, quanto de dinheiro você quer Ou acumular? quando você alcança, ou quando você quer alcançar o resultado, mas não quer topar o processo. também. Que é a espera, que é o silêncio, que é a angústia, que é se ausentar às vezes para o outro para cuidar de si. E eu achei bonito, tem uma frase no post que é: o caminho sou eu, né? Ou eu sou o caminho, né? Isso. Eu sou o caminho, porque quando você não topa o processo, você tá vendo só a chegada, né? Isso. E talvez você esteja só se projetando no futuro, mesmo que você ainda seja a transformação, você tá projetando você no futuro, mas você não tá se vendo como caminho. E como a gente expectativa, né? Então quando eu estiver pronta, daí sim as pessoas vão me dar valor, ou vão ver quem eu sou, ou... Deixa eu falar da minha menina mimada da Bora. adolescência, então, Conta. que quando você falou disso, eu me lembrei. Um dos grandes sonhos de adolescente que eu tinha, quando eu entrava nas minhas crises de adolescência, um pouco antes de eu entrar no processo de depressão aos 17 anos, era: eu vou viajar, vou passar um ano no exterior e vou voltar magnífica e todo mundo vai me amar. E é muito louco como a gente faz essas projeções, né, imaginativas, de que a gente pode sair de cena e voltar a outra e ter com todos os problemas resolvidos, como se a gente não vão gostar da gente. como se a gente fosse para uma outra dimensão. Porque assim, a gente acha que esses problemas não vão com a gente para esse lugar onde a gente imagina que tudo vai se resolver. Só que a gente está carregando tudo isso dentro da gente o tempo inteiro, né? Mas eu tinha essa fantasia. E você chegou aí pra fora? Não, acho que é por isso. Não, aliás, esse é um desejo que eu tenho ainda, um querer de suma importância. Legal. Que eu ainda quero realizar na minha Mas vida. hoje eu acho que pra você não vai ser mais a menina mimada, né? Não, talvez. Hoje Daí já é topar o processo, né? É muito legal. E se te ouvindo, né, assim, achei tão bacana, porque você é uma pessoa que você tem umas reflexões tão profundas, né? Você é uma psicóloga de mão cheia, uma amiga muito querida, enfim. E tudo que você coloca na internet, acho que dá pra gente entender um pouquinho a profundidade, né, da tua existência, das coisas que você pensa, enfim. Mas eu acho tão bonito você colocar essa sua vulnerabilidade aqui na mesa, assim, né? De falar, eu não estava conseguindo, eu tive uma recaída, XPTO, não sei qual é, mas porque eu sei porque nós temos alguns pacientes em comum, e também
por muitas pessoas que eu sei que te admiram, que ouvem você falando e falam, meu Deus, que mulher é essa? Que ela fala? Meu desejo nesse podcast, eu vou manifestar aqui nos próximos episódios, é que a gente possa criticar uma outra, tá? Perfeito, amei. E o pessoal fala, gente, olha ela falando, eu quero fazer terapia com ela, porque ela é incrível, tal, não sei o quê. E é muito legal você colocar essa tua vulnerabilidade, porque uma coisa que eu ouço de pacientes é assim: doutora, eu não vou fazer terapia. Não, de jeito nenhum. Porque assim, nem os terapeutas se resolvem, né? Eles têm problemas. Verdade. Se eles têm problemas, se eles não sabem resolver o problema deles, como é que ele vai resolver o meu, entendeu? Então, não vou, né? E aí, você colocar isso... Não, mas peraí, o que você responde quando o paciente fala isso pra você? Não, eu respondo que existe um ser humano. Existe o ser humano, sim, existe o ser humano, Ana Paula, que não necessariamente está fazendo tudo aquilo para a vida dele, e tá em processo, e está em aprendizado, e existe uma ferramenta profissional, existe uma técnica profissional que a gente sabe. E as pessoas não estão prontas para te atender e resolver os seus problemas. O processo é seu. É isso que eu queria que você dissesse, né? Porque justamente eu queria que você falasse isso, assim, o que você responde para alguém que acha que o psicólogo, o terapeuta, eu não tem problema. Muito. E aí você colocar isso aqui agora, além de... Achei super bacana... Coloca isso pra gente. Eu ouço isso muito e é interessante porque em um dos retiros que a gente fez, né, da Soul Me, eu recomendei a alguns pacientes, indiquei que fizessem também. E aí alguns ficavam surpresos. Mas você vai participar? Mas como facilitador? Não, como participante, como retirante mesmo, no caso. Mas a gente vai se encontrar? Vai. Porque eu não pretendo ficar no quarto na tenda, não. O chalé é legal, tal, mas eu vou estar lá. E aconteceu, né, assim, de algumas pacientes irem, e a gente fez alguns combinados do que era confortável para elas, mas para mim, estava tudo bem me expor, mostrar minha vulnerabilidade, porque eu sou uma pessoa em busca de mim mesma, né, de coisas que me fazem sentido. E é interessante que desse último retiro, por exemplo, algumas pessoas me procuraram depois porque queriam fazer terapia comigo, e que não eram pacientes. Não eram pacientes. Que te conheceram no retiro, né? Como retirante. E que disseram exatamente isso. Olha, eu tô aqui aliviada de saber que tem um psicólogo que não acha que tem a receita pronta e que vai mudar a minha vida. Que é uma pessoa que tem lá suas questões, claramente. Eu acho que as pessoas que estavam lá viram isso. E que é vulnerável, porque isso faz eu entender que tem uma pessoa aqui cuidando de mim. E cada vez mais eu acho que eu quero poder atrair esse tipo de situação e circunstância, porque essa vulnerabilidade de poder dividir espaços, né, assim. E no fundo, eu também tenho uma crença, julguem-me, tudo bem, que as pessoas, elas curam a si mesmas e umas às outras, independente de qual é a profissão que elas exercem, né? Tem um outro post meu lá que fala do Mia Couto, ele tem uma frase que diz, eu queria curar o mundo, mas isso não tem profissão, graças a Deus. Uhum. Porque a profissão é uma invenção do homem humano, é uma convenção social, mas a arte do encontro humano não, ele tem 3,8 bi. Então, mas eu acho que para mim isso é o que você falou, a arte do encontro humano, e para mim a cura... ela tá no vínculo. Sim, no elo. E a cura é uma magia para mim. Ela sempre funciona nesse lugar da magia. E tem um livro maravilhoso que a gente até estudou numa das jornadas que chamava On Becoming an Alchemist. Sim, a primeira, inclusive. Uma das primeiras jornadas que a gente fez baseada em livro, né? Se tornando um alquimista ou uma alquimista, né? E ela tem uma frase nesse livro que ela diz, ela lembra do Harry Potter, e ela diz assim, qual é o portão que o Harry Potter, a estação, né, da estação, no gate lá, qual é o portão da estação que o Harry Potter pega para ir para Hogwarts? Ele pega, não sei se vocês lembram, mas o portão, ele tem que ir até a passarela do trem, que é 9,5. E, obviamente, quando ele vê, não existe uma passarela 9,5, porque existe a 9 e existe a 10. Só que ele atravessa a parede, não sei se vocês lembram dessa cena em que eles saem correndo e eles atravessam a parede. E por que acontece isso? Porque a magia, ela tá sempre no entre. Ninguém faz magia no começo,
ou no fim de um processo. A magia, ela é o processo. Isso. Ela é o vínculo. Por isso que eu acredito muito nessa história de que a cura é uma magia. Nossa, é verdade. E a cura, ela vem desse vínculo. Ela vem do ela vem do encontro. Então, se você pensa que você vai para um psicólogo, né, para um psicanalista, sei lá, um terapeuta de qualquer formação, e vai encontrar a cura, a magia, vinda numa poção mágica, te entregue num copo e que a pessoa não fez nada, você só vai acreditar que aquilo é mágico se você se conectar com a pessoa. Pelo menos eu acredito nisso, porque senão pode ser veneno. Total. A mesma coisa pode ser um veneno. Total. Se você tomar esse copo e não se conectar com a pessoa. E eu acho que isso também é uma coisa que ela transpassa a disciplina que a gente ocupa, né? Então, a medicina do estilo de vida, por exemplo, ela dá conta de explicar que não é o médico que vai curar o paciente. Eu sei que isso é difícil, porque a gente vai ao médico achando que ele vai nos curar. Não, e a gente quer terceirizar, porque é mais fácil, né? Do que Porque assumir a nossa parcela Exato. de responsabilidade, Com certeza. né? Mas são os nossos hábitos, é aquilo que a gente faz todo dia, é como a gente se comunica, é o tipo de informação que a gente consome, para além do alimento, da qualidade do sono, sem diminuir a importância e o impacto disso e de exercício físico. É um conjunto de coisas que nenhum médico vai dar conta de mudar em você, né? Então, assim, o médico está ali como qualquer outro profissional, como também alguém que está facilitando um retiro, meu Deus, com 40 pessoas, né? Como é que você dá conta desse papel? Porque não dá, porque não é esse o papel. Uhum. É o lugar de estar facilitando, de se dispor à escuta honesta, ao encontro, e de desmistificar essa ideia de que está fora de você, é em você, é com você. Isso me lembrou de um post, que eu quero trazer aqui, que é o meu número 1. A cura é todo dia. Ai, que lindo! Esse post. Maravilhoso. Estava conversando com uma amiga minha, uma amiga irmã minha, que está passando por alguns problemas de saúde, e ela me gravou um áudio dizendo assim, tô naquela, né, curativo todo dia, é um saco, mas já me acostumei, né. E eu pensei na hora, assim, nossa, curativo todo dia, que oportunidade, né, da gente refletir sobre as nossas curas, que precisam de fato ser diárias. E eu acho que todos nós, temos feridas internas ou externas que precisam de cuidado todos os dias. E trocar os nossos curativos pode ser um momento de ritual de autocuidado, que não precisa necessariamente ser algo literal, né? Da gente necessariamente precisar trocar algo físico, pele com pele, mas que a gente possa estabelecer um momento curativo todos os dias pra gente. O que te cura? É cuidar das suas plantas, é escrever suas páginas matinais, é dar uma corridinha no parque, é deitar na sua árvore favorita, é brincar com seu pet, ficar com seus filhos, dar um sorriso para você mesma no espelho como algo curativo. Enfim, cada um pode ter seu ritual, mas esse ritual de trocar o curativo todos os dias das nossas feridas, que a gente sabe, só a gente sabe o quanto dói, pode ser muito importante, né? E aí eu levei essa reflexão para ela e ela me trouxe uma nova reflexão linda de volta, falando sobre esses ajustes mesmo, né? Que o corpo vai mostrando pra gente que precisam ser feitos, porque às vezes o curativo feito no mesmo lugar, ele vai machucando a pele, e aí você encontra um novo espaço, você encontra um novo jeito, você encontra um novo tipo de esparadrapo, que não dói tanto, que não agride tanto, um novo tipo de adesivo, que não agride tanto a sua pele. Então, como a gente vai se adaptando e construindo essas curas que são diárias, não tem jeito, porque como diz meu querido amigo Fernando Rocha, a vida é todo dia, né? Então essas curas precisam acontecer também diariamente na nossa rotina, e por que não fazermos delas esse ritual sagrado de autocuidado? Então, se você também tem suas feridas assim como eu, que a gente possa exercitar essa cura interna todos os dias. Um beijo e bom dia. Ai. Gente, eu choro, eu fico emocionada toda vez que eu escuto esse texto.
Esse post é maravilhoso, esse vídeo é incrível. Quando eu ouvi, eu me emocionei profundamente. Assim, Aliás, você tem uns posts que, Mas meu onde Deus, pegou né? esse? Vai, fala desse. Ai, eu acabei, acho que me conectando com tantas feridas que eu tenho que eu não dou conta, assim, que eu não percebo. Feridinhas que ficam guardadas e que não dá tempo de ver, sabe? Tanta coisa para fazer. Filha para levar para escola, trabalho, tem que ir pro balé, tem que fazer coisa. Não tenho tempo para olhar, né? E esse post me falou, não, peraí, mas que horas que você vai olhar para o curativo, olhar para o machucado e fazer o curativo, né? Você está cuidando desse curativo? Não é só deixar ele de lado, sabe? E eu me emocionei muito quando eu vi. E é uma cura ativa, né? Quando você decide olhar para a ferida. Curativa. Ela é uma cura ativa mesmo. Ainda tem trocadilhos. Ainda tem trocadilho nesse, porque a cura é ativa, né? Ela não é passiva. Pelo menos para mim. E às vezes ela acontece num lugar que a gente não enxerga, né? Para mim, o que esse texto tocou, a primeira coisa da cura é diária, ou seja, é um processo, é todo dia e é ininterrupto, é um processo que tem essa capacidade que o corpo tem, né? Assim, de regenerar. Se a gente pudesse escutar mais as nossas células nesse outro lugar, né? Das emoções e dos processos que a gente vive, seria incrível. Mas até suspiro aqui. Então, mas só A coisa da cicatriz, eu acho que é muito forte para mim. Porque, veja, quando você está ali cutucando, né, o curativo e vai machucando, na verdade... Arrancando a casquinha, né? Arrancando a casquinha. Eu fico pensando quantos são os ferimentos, né? Quantas são as cicatrizes que a gente não permite que se curem, porque elas são o último elo com aquilo que você vai fechar. Né? Então, uma cicatriz, uma ferida, algo que mereça um curativo é algo aberto. Né? E às vezes o corpo encontra uma maneira, a gente encontra uma maneira de fazer essa comunicação ativa, mas nem sempre consciente, de que a gente é capaz primeiro de superar, porque a cicatriz e o curativo fazem isso. Né? Então, é o jeito de você se recordar da sua capacidade de recuperar. Mas quão difícil é entender que a recuperação significa o fim daquele processo e o fim da dor e a dor do fim? Não, então, parei nisso porque eu acho que essa é uma reflexão que traz a história da despedida. E a despedida de uma versão sua. Às vezes de uma fase da sua vida, né? Às vezes de um apego àquilo que a gente sabe que é um comportamento que tá tão confortável, né? Tá uma tão identidade, fácil, às vezes. É simples tá tão ser fácil aquela ficar pessoa. desse jeito, né? Porque é óbvio que a gente tá falando da casquinha aqui como uma metáfora, né? Mas tem um prazer de arrancar a casquinha. E de cutucar de novo. De cutucar de novo, né? É muito louco, porque assim, meu filho, por exemplo, que é alérgico à picada, ele fica cheio de casquinha. E é um suplício para parar de cutucar as casquinhas. E eu me lembro de quando eu era criança, cara, que cutucava. Mas às vezes a gente faz isso adulto, né? Eu tive um Tersol no ano passado e que eu ficava cutucando, porque eu entendia que eu tinha que mexer, né, para, enfim... expurgar e tal, mas na verdade eu me dei conta que aquela lágrima que escorria o dia todo, que era o pus, né, assim, transparente, eu tava chorando algo, que era uma cicatriz no lugar da lágrima, assim, foi uau, assim, uma coisa que eu dei uma viajada agora, eu sei. É água com gás. A minha amiga sempre fala, não precisa de espumante pra cima. Não, traz água com gás que tá bom. Mas um pouco esse lugar mesmo, né? De despedida. Do que é que... hoje eu sei, né? Agora, no momento, não. Do que é que eu tava me despedindo. Qual era a ferida que eu tava chorando, naquele lugar do choro mesmo. E um Tersol na parte de baixo da pálpebra, assim. Um negócio... É difícil, né, a gente falar de dores, né, aquelas escondidas, né, porque quando a gente a dor
que a gente vê toda hora, que vê todo dia, que está vivenciando naquele momento, né? Então, sei lá, você está vivenciando ali um conflito, uma separação, uma demissão de um trabalho, uma ruptura qualquer. Você está enxergando aquilo, né? Então, você, sei lá, você leva isso para uma mesa com um amigo, para um familiar, você leva isso para terapia, você leva isso para o médico, sei lá, você trabalha de alguma forma. E tem né? quase que uma convenção de que vai passar, né? Sim. Porque você já ouviu tantas histórias sobre isso que passaram, que a pessoa se refez. Nada que como tempo. Então, tem isso, mas vai, Afinal, continua. a gente não consegue fazer ele parar, né? Então a gente vai dizer que a responsabilidade é dele. Perfeito. Agora, a questão são aquelas que você foi deixando para debaixo do tapete e que é melhor. Ai, não é nada. Deixa. Esse deixa é que muitas vezes vai tornando a coisa insustentável e aí depois, a hora que você vai olhar, tira esse tapete, tem uma sujeiraiada lá que você não dá conta, né? Não, e eu acho que às vezes não é nem o deixa, porque às vezes não tem nem a consciência do deixa. É mais profundo do que o deixa, porque às vezes você se dá conta de que você estava fazendo uma coisa e aí você vê que aquilo é consequência de uma Atitude sua. De uma atitude suja, mas que for forjada por uma ferida. Sim. Forjada por uma dor da qual você tentou se proteger. Porque também é isso. A gente fica falando das dores aqui. Eu vou dar um exemplo real. Assim, esse ano passado, para mim, foi um ano muito importante sobre a questão do controle. Da minha necessidade do controle e do meu desejo genuíno, verdadeiro, de abrir mão do controle. E de algum controle que eu senti que estava me fazendo mal. E teve um momento, e isso se deu, e eu acho que assim, muita coisa a gente aprende das maneiras mais profundas e mais doloridas com os nossos relacionamentos, né? E óbvio que isso se deu muito no meu relacionamento com o meu marido, com o Ti, assim, de perceber o quanto eu ainda estava atrelada a esse controle, mas teve momentos em que eu sentei para meditar e eu vi claramente que todas as minhas relações anteriores foram baseadas no controle. E quando eu comecei a enxergar tudo o que eu fazia, ou que as outras pessoas faziam também, porque é óbvio que se a gente está emanando aquela energia... É uma dinâmica, né, que se estabelece. Tem uma troca. Exatamente, vai vir aquela troca. Então, assim, o quanto as pessoas correspondiam à minha necessidade de controle, talvez porque elas também tivessem e fosse mais fácil, então aquilo estava bem diluído naquela relação, beleza, a gente não fala sobre isso, porque você tem necessidade de controle, eu tenho necessidade de controle, a gente estamos juntos na nossa necessidade de controle, isso não é um problema. Mas na hora que vira um problema e você se dá conta de que você não quer mais aquilo, de que existe um outro padrão, e de que você fez ao longo da sua vida aquilo, um padrão inconsciente, foi um troço assim. E que ele responde a uma necessidade, na verdade ele é a resposta a uma necessidade. Né? Então assim, na verdade ele, se você for seguir o fio, ele ainda está mais profundo ainda. Mais profundo. Então, legal, identifiquei um padrão, identifiquei a causa dele. Será? Pois é, então. Né? Eu acho que esse é o lugar. Por que a gente quer controlar, né? É onde dói. Evitar a dor, né? No fundo é uma tentativa e o cérebro de evitar a dor. fez, né, isso acontecer. A gente foi programado para evitar a dor, mas a dor, ela primeiro, se você chegar num pronto-socorro, tem uma escala lá que eles se chamam, se não me engano, escala de Borg. De 0 a 10, o quanto dói agora. E dali 30 minutos ou uma hora. Então, assim, a dor, ela é tida hoje como função vital. A dor, ela Outro dia eu fiquei até conversando com uma paciente minha que é ginecologista, eu fiquei viajando com ela na sessão sobre a dor, ainda falei para ela, me fala uma coisa, então quando a gente sente dor, o corpo não é isso, ele excreta alguma coisa que vai cicatrizar e vai ajudar esse ferimento? Não, e vai ajudar a anestesiar também, Isso, né? Ela disse isso, exatamente isso. Então assim, a gente quer evitar a dor, mas gente, é passar por ela e não evitá-la. Que faz com que a cura diária, né, aconteça. E aí tem que ter coragem para olhar. E se desidentificar, né? E como foi passar por ela? Como está sendo passar por ela? Não, então, eu acho que é muito de cada legal. Dia, né? Porque primeiro, assim, tem um processo doloroso de você reconhecer esse padrão, de você ir atrás da causa, de você entender por que você queria controlar e pensar quais foram as dores que você evitou e aquilo que também você deixou de... Você evitou que acontecesse e que podia ser muito bom quando você abre mão do controle. Então tem uma frustração por tudo aquilo que poderia ter sido e não foi. E aí você entra em contato com aquilo e tem a frustração de que ainda você percebe isso dentro de você.
Aí você vai reconhecendo. Aí o que acontece no processo, pelo menos pra mim, é que assim, durante o processo sempre piora muito. Porque como a consciência aumenta, você fala, cara, isso aqui não vai terminar, isso não vai ter fim, caraca! Não E a boa notícia é, não tem. Não paro de perceber o quanto eu sou controladora. Aí você fica olhando pra tudo e você fala, nossa! Que saco! Mas ao mesmo tempo, quando você começa a ter essa consciência, você começa a entender quais são as oportunidades que você tem para começar a mudar o padrão. Então, vamos supor, aqui, a gente está gravando. É intencional, né? Consciência gera intenção. Consciência gera intenção. Então, por exemplo, um exercício para eu me libertar da Mari controladora. Não saber quais são os posts que vocês vão colocar? Tá. Eu cumpri o compromisso com a minha Mari controladora. Que e quer a gente deixando de entrou ser controladora. junto. E vocês leram, vocês viram, vocês olharam, mesmo a gente tendo combinado. É verdade, a Mari Gente, foi a como a única Ma- que cumpriu o combinado. Como a mente forja, né? Porque eu juro que eu fiquei numa confusão mental super interessante, né? Afinal, eu vi antes, ainda fiquei de debater. Não só vi, como eu debati os posts delas com elas. Não, ela mandou no grupo. Assim, achei super legal o seu post. Falei, gente, a gente tinha combinado de não ver. E ainda se entregou. Não, então eu quero saber se no próximo você vai conseguir cumprir de não ver. Sim, a partir de agora ficou muito claro, porque a minha mente realmente forjou esse episódio de caminho. estreia, tinha ali uma certa, né, uma certa Não, eu tava ação, ansiosa, ação, mas como que vai Mari, ser? eu tava aqui pensando, né, e na verdade essa Ela vai semana... abrir uma reflexão, a gente vai passar pra caramba do tempo, que já Não, deu vai muito ser a tempo, porque a gente já última. tá com 50 Juro que é a minutos já, última. quase. Juro, Mais. é a última. 50, tá. Vai durar um minuto. Nos últimos dias eu tenho pensado... Você é uma pessoa Essa é com uma um tremendo mentira. autoconhecimento. Vai durar um minuto, ela fala. Ela tá... Esse é o comentário de pessoas que me conhecem, sabem que isso é uma falácia, não vai rolar. Mas aquela máxima que a gente usa, né, até ironicamente, e algumas pessoas de forma passivo-agressiva, o problema não é você, sou eu. Quando quer sair de uma relação, principalmente, Sei, né? isso é muito passivo. A gente não para pra pensar que às vezes é verdade. O problema é a gente mesmo, né? E é isso, esse lugar de reconhecer... Não, o problema é sempre a gente. Mas a gente não reconhece, a gente fica sempre colocando no outro. A gente não entendeu ainda que é no entre, e é na relação, e é na dinâmica, portanto, não existe nada em uma relação que seja só o outro. Porque se você está naquela relação, é você junto. Você e o outro criam a dinâmica. A dinâmica é sempre o elo, é o resultado daquele encontro. Meu terapeuta me disse uma frase outro dia, Durou um que eu minuto. vou deixar pra gente discutir no próximo, que é assim, os ativos são todos seus, mas quem tem a senha da sua conta é o outro. Uau! Caraca! Porque acessa, né? Ah, Você nem permite. Meu Deus do Você tem que céu. decidir se você vai desbloquear esse acesso ou se você vai deixar. Vamos- Coloca aquela identificação por face. Que aí é só você. Pelo amor de Deus, de alguma forma você tem que ter o controle Quem? de novo. Olha, você tá no controle, você parou no Eu controle. sou muito controladora, muito, muito, muito. Vamos deixar esse papo Bora. pro próximo? Eu tô precisando melhorar. Tem Vamos post deixar pro sobre isso? próximo. Putz, eu não Temos. tenho, mas Eu a não Cíntia trouxe deve aqui. ter. Temos. Vai ser bom, vai ser Temos bom. alguns. Temos alguns. Essa é uma temática da vida aqui também. Eu vou ter que achar, não sei se eu tenho, mas talvez eu tenha. Vamos ver, vamos ver. Tá bom. Maravilha. Então, peraí, vai ler seus posts, que acabou por hoje. Acabou os nossos. Acabaram os nossos Acabaram-se. posts aqui. A gente se vê no próximo. Bora. Isso mesmo. Tchau, pessoal. Obrigada por Não. terem ficado Vamos com a fazer um repost gente. desses posts? Vamos Nossa, fazer um vamos pra criar repost. um barulho. E espero que vocês tenham curtido o nosso episódio de estreia, né? Sim, Não, sim, e eu sim. quero deixar o convite que se você tem algum post que você acha que vale a pena que a gente leia aqui, porque você estava num momento inspirado, né? Te fez alguma diferença? Fez alguma diferença, que mande pra gente pelo inbox, pelos nossos... Enfim, a gente vai deixar aqui os nossos... Inclusive com os contrapontos, que eu acho que eles são super importantes. Eu li isso aqui, eu não concordei, eu não gostei. Aliás, isso aconteceu essa semana num post que a Somi repostou meu. Achei maravilhoso. Da mentira? Da mentira, achei Ah, incrível. É. Depois eu quero saber, tá bom? Bora. Valeu, pessoal. Beijo.